Bom dia, irmãos. Vamos orar mais uma vez a Deus, clamar a Deus para que Ele possa nos auxiliar nesse dia, para que possamos aprender mais da Sua palavra e aquilo que nós viemos a ouvir hoje seja algo que nós vamos colocar em prática e não simplesmente ouvir e sair daqui da mesma forma como entramos. Senhor Deus, clamamos a Ti, ó Pai, nesse dia, que o Senhor possa, ó Deus, incomodar o nosso coração e, através do Teu Santo Espírito, fazer com que venhamos a aplicar as Suas verdades, aquilo que nós vamos aprender na carta de Tito, ó Deus, que o Senhor nos incomode ao ponto de sairmos daqui modificados, mais parecidos com o Teu Filho. Em nome de Cristo que nós oramos. Amém. Existe uma marca de relógios para gente rica. Eu não possuo nenhum desses, tá bom? Ela é chamada Patek Philippe, ou Philippe. E ela não é boa apenas em criar relógios que são caríssimos, né, e muito bons, de uma qualidade muito elevada, mas ela também sabe vender muito bem os seus relógios. O slogan dessa marca diz assim: na verdade, você nunca se torna o dono de um Patek Philippe. Você apenas está cuidando de um dele para a próxima geração. Isso é verdade. Esse princípio é verdade. Quando algo é bom, ele dura mais do que uma geração. Ele dura por um longo tempo. E Paulo, ele certamente conhecia esse conceito muito antes dessa marca ser criada. E quando ele escreve a carta a Tito, ele tem esse princípio em mente. O propósito da carta a Tito, que nós vimos na semana passada, ele é encontrado logo no primeiro capítulo, no versículo 5 e depois no versículo 6. Ele diz assim, lá em Tito 1, Tito 1, 5 até o versículo 9. Ele diz: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros, conforme te prescrevi. Então, o que Tito precisava ali era fazer ou organizar, né, as coisas que faltavam ser organizadas na ilha de Creta, como nós vimos na semana passada, e também instruir presbíteros. Isso seria algo que perduraria, que duraria muito mais do que uma geração. Aquilo que Tito teria que fazer ali era algo de valor eterno, era algo que ultrapassaria o próprio limite da vida dele. Talvez Tito viesse a viver 60, 70 anos, mas a instituição de presbíteros e a organização na ilha de Creta faria com que várias e várias pessoas fossem influenciadas pelo Evangelho, atingidas pelo Evangelho de Deus, e fossem salvas e pudessem mudar a sua realidade. Mas a escolha que Tito teria que fazer dos presbíteros não deveria ser uma escolha aleatória, não deveria ser uma escolha assim, de qualquer forma. Paulo, ele dá uma série de qualificações a Tito, e ele diz que Tito deveria seguir essa lista de qualificações para que ele pudesse escolher aqueles que seriam postulantes ao presbitério. E quando nós estudamos esse trecho, que nós vamos ver hoje, de Tito, do versículo 5 até o versículo 9, nós veremos que as qualificações dadas aos presbíteros, ou dadas àqueles que seriam os postulantes ao presbitério, não necessariamente são dadas apenas a eles. Nós veremos que essas qualificações são qualificações às quais todos nós devemos nos enquadrar. Por isso, meu propósito nessa manhã é de demonstrar a você aquilo que é esperado de um cristão. Quais as qualificações que são esperadas de todo cristão? O meu objetivo nessa manhã é de convencê-lo a seguir esse modelo que Paulo dá a Tito, para que você aplique esse modelo na sua vida como um guia de caráter, para que você saiba como que você deve agir sendo parte do corpo de Cristo. O meu desejo é levá-lo a considerar se você está aplicando essas qualificações no seu dia a dia. E se não, a se arrepender e a modificar a maneira que você tem vivido. Então é uma mensagem prática
e uma mensagem que não é voltada apenas àqueles que estão no presbitério. Para isso nós vamos então estudar o trecho que se encontra no primeiro capítulo de Tito, dos versículos 6 até o versículo 9. E ali Paulo apresenta então uma lista de qualidades que deveria servir de guia para Tito. E a lista diz assim diz a palavra de Deus: alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. Porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como despenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância, antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Algumas pessoas chegam a crer e a dizer que, na verdade, essa lista de qualidades era apenas uma lista de qualidades comuns na época, e que filósofos simplesmente usavam essa lista para aplicar nos seus ensinos a todas as pessoas. Então, se eles fossem falar de alguma coisa boa, simplesmente eles pegavam essa lista, que era muito comum, e falavam: olha, você tem que ser assim, assado, desse jeito, e seguir isso daqui. Eu não creio nisso, eu creio que há algo diferente. E eu, juntamente com outros teólogos, discordamos dessa ideia de que essa lista era algo comum. Em mais duas passagens das Escrituras, nós vamos encontrar listas semelhantes. Por exemplo, se você olhar lá em 1 Timóteo, no capítulo 3, do versículo 2 até o 7, você vai encontrar uma lista bem semelhante a essa. E também lá na carta de 1 Pedro 5, de 1 a 3, você encontra uma outra lista também semelhante a essa. Agora, tem uma similaridade aqui, além das qualidades colocadas. Ambas são descritas diretamente, e mais diretamente, eu digo, aos presbíteros, mas não exclusivamente aos presbíteros, que é algo que nós devemos manter em mente. O que acontece é que cada uma dessas listas, de Tito, de Timóteo, de 1 Pedro, elas se complementam. Uma lista complementa a outra. Elas não são listas exaustivas, mas são listas que servem para dar suporte e apoio ao que a outra lista de qualidades também trata. Pois bem, Paulo lista a Tito ali algumas qualificações. Nós não vamos ler e interpretar cada uma delas de maneira exaustiva, mas você vai perceber que há uma linha de raciocínio que Paulo segue para dar essas qualidades a Tito. Lá em Tito, capítulo 1, versículo 6, ele diz: alguém que seja irrepreensível. Algumas pessoas interpretam essas qualidades apenas, ou essa qualidade de irrepreensível apenas como as outras qualidades. As pessoas olham para essa primeira qualidade e pensam assim: bom, ele está dando uma lista, então essa primeira qualidade, na verdade, é só a primeira de uma lista de várias outras qualidades. Mas será que é realmente isso que ele está fazendo? Alguns teólogos preferem acreditar que essa qualidade de ser irrepreensível não é simplesmente a primeira qualidade de uma lista, mas ela é, na verdade, um resumo de todas as qualidades que vão seguir essa lista. Então, por exemplo, o pastor Tabiri Anawabli, e eu concordo com ele nesse ponto aqui, eu deixo claro, nesse ponto eu concordo com ele, esse é um termo que serve como uma espécie de guarda-chuva para todos os outros requisitos seguintes. Então, ser irrepreensível é um termo que vai cobrir todos os outros pontos que ele vai tratar logo em seguida. Outro pastor, Philip Towner, ele também defende que ser irrepreensível é requisito essencial para o candidato ao pastoreio. Existem outros pastores, como por exemplo o pastor Tim Challies, o pastor conhecido de todos nós, John MacArthur, o outro pastor chamado Alexander Strout, que defendem esse mesmo posicionamento. Então o que eu estou dizendo é que
Irrepreensível é um termo mais geral que engloba todas as outras qualidades e que todas as outras qualidades estão debaixo desse termo. Ou seja, ser irrepreensível é a base para todas as outras qualidades. A pergunta então é, mas o que é ser irrepreensível? Porque se você começar dizendo que você precisa ser irrepreensível, nós já colocamos o padrão num ponto muito elevado. Eu diria que nenhum de nós aqui, se nós considerarmos que irrepreensível é ser perfeito, conseguiria atingir esse padrão. Então a pergunta é, o que é ser irrepreensível? O pastor Tim Challies, ele define ser irrepreensível como uma espécie de inocência aos olhos da lei. Ou seja, isso indica um estilo de vida contra o qual ninguém pode fazer acusações legítimas. E diz ainda que outros podem trazer acusações a uma pessoa, mas a sua conduta irrepreensível acabará por absolvê-lo. Então, se a pessoa acusá-lo, não tem problema. A sua conduta vai demonstrar que, de fato, ele é alguém irrepreensível. A vida dessa pessoa é uma vida irrepreensível. É tão consistente, a vida dela é tão consistente que o seu comportamento é um exemplo, a sua reputação exige honra e a sua prática é uma prática que adorna o Evangelho de Cristo ao fazê-lo condizente com aquilo que ele prega. É alguém que vive o que fala e fala aquilo que vive. Alguém que vai ensinar e que vai viver aquilo que está ensinando. Que não vai falar simplesmente da boca para fora. É aquilo que os falsos cristãos não conseguem viver. Ou seja, ser irrepreensível é ter uma conduta digna de alguém que é salvo por Cristo. Mas não se engane aqui. Nós não estamos tratando de perfeição. Nós não estamos falando aqui que ser irrepreensível é ser perfeito. O ponto aqui não é ser perfeito, mas é óbvio que nós almejamos essa perfeição. Isso se chama santificação. Mas o que o Paulo está ensinando a Tito não é que para você aspirar o episcopado, o pastoreio, você tem que ser perfeito. Porque senão ninguém seria pastor, ninguém conseguiria chegar a essa posição de liderança na igreja de Deus. Essa qualidade, então, ela diz respeito ao caráter da pessoa que deve ser escolhida para o presbitério. Em seu livro Biblical Eldership, um outro pastor, o Alexander Strauch, ele explica que o significado de irrepreensível é definido pelas qualidades do caráter que resultam do termo irrepreensível. Então deixa eu explicar isso. Ele quer dizer assim, ser irrepreensível é expresso por meio dessas outras qualidades que você vai ver em Tito e que você vai ver lá em 1 Timóteo e lá em 1 Pedro capítulo 5. O que o Strauch está tentando dizer aqui é aquilo que o pastor Tim Challies explica bem no seu livro chamado O Caráter do Cristão, que nós já estudamos lá em São Paulo também. Que ser irrepreensível em seu casamento significa ser o marido de uma só mulher, que é justamente a próxima qualidade que você vai ler. Ser irrepreensível em seus pensamentos significa que você tem uma mente sóbria. Ser irrepreensível em suas ações significa que você é temperante, que você tem domínio de si. Logo, ser irrepreensível não é ser perfeito, mas ser irrepreensível é aplicar essas outras qualidades que ele cita logo em seguida. Porém, como a maioria de nós que está aqui nesse dia, nessa manhã, não são presbíteros, nós não devemos pensar assim, ufa, pelo menos essa qualidade não se encaixa a mim. Pelo contrário, essa é uma daquelas qualidades que se encaixa a todos nós cristãos. Se você está pensando que essa mensagem vai ser uma mensagem que nós vamos aplicar somente a pastores, você está muito enganado. Na verdade, essa é uma mensagem que se aplica justamente a todos os cristãos. Fica claro que aqui no texto que Paulo está dando uma lista de qualificações pertinentes, sim, àqueles que aspiram ao episcopado, aos presbíteros, e que Tito deveria seguir, sim, essa lista de qualificações.
Mas será que ser irrepreensível, ser marido de uma só mulher e todas as outras qualificações se encaixam apenas aos presbíteros? Será que é essa a maneira que nós devemos pensar? As qualidades e qualificações necessárias ao presbitério são, na verdade, excepcionalmente comuns. É isso que o pastor D.A. Carson diz. Sabe por quê? Porque são traços e marcas repetidas em outras partes como qualidades que devem caracterizar todo cristão. Ou seja, essa mensagem não é para mim e para o Guilherme, não é para um outro presbítero que esteja aqui, mas essa mensagem é para todos nós. Segundo Carson, os critérios mencionados são exigidos de todos os cristãos em todos os lugares. Ou seja, isso é apenas uma outra forma de dizer que os presbíteros, nós que estamos à frente da liderança da igreja, devemos ser, em primeiro lugar, modelos das graças cristãs, as quais os pressupostos obrigatórios são dados a todos os cristãos. Nós devemos sim servir de exemplo a todos vocês, mas cabe a cada um de vocês seguir essas qualificações, essas qualidades. Todos nós somos responsáveis por esses traços de caráter. Vale lembrar também as palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. Lá em Mateus, capítulo 5, no versículo 48, Jesus diz assim: portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. A sua responsabilidade como cristão deve ser de viver à luz do Evangelho de Cristo, confessando e se afastando de pecados. Como eu disse, o texto nos parece indicar que nós devemos ser perfeitos. Mas se nós estamos em Cristo, nós já estamos perfeitos perante Deus. Por isso nós devemos estar em Cristo. Eis uma pergunta: será que você tem vivido de uma forma irrepreensível? Será que você pode ser encontrado em Cristo hoje, nessa manhã? Será que você tem seguido os traços de caráter apresentados que nós vamos ver aqui aos presbíteros, mas que são requeridos de todos os cristãos? Essa é uma realidade que todos nós teremos que enfrentar. Isso é algo que todos nós temos que lidar todos os dias. Dado esse resumo inicial, Paulo então ele continua o seu ensino e dando a sua lista a Tito da seguinte forma. Ele diz ainda no versículo 6, ele deve ser marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução e não são ou nem são insubordinados. São várias as dúvidas aqui que podem surgir com esse versículo. Eu não tenho dúvidas disso. Você, olhando para esse versículo, provavelmente já começou a pensar em algumas dúvidas. Será que ele está falando aqui de alguém casado com uma só mulher? Ou seja, será que Paulo está falando que nós não podemos ser polígamos? Será que é isso que ele está tentando dizer aqui? Ou será que ele está falando de alguém que nunca se divorciou e se casou novamente? Então, são possibilidades. Ou ainda, será que ele está querendo dizer que os presbíteros só podem ser pessoas casadas? Então, são várias as dúvidas que vão surgir. Você percebe que essas dúvidas são legítimas. Mas há um ponto relevante aqui que nós não podemos nos esquecer, senão nós perdemos de vista o que é o ponto principal desse texto. E sem ele nós acabamos nos desviando do ponto central e entrando em discussões paralelas, como divórcio, recasamento ou coisas desse tipo. Então nós devemos ter em mente aquilo que o pastor John MacArthur nos lembra. Ele diz assim: essas qualidades dadas aqui por Paulo a Tito não dizem respeito à posição da pessoa perante a sociedade, mas sim ao caráter dela. Deixa eu repetir isso, porque isso é muito importante. Ele diz: essas qualidades não dizem respeito à posição da pessoa perante a sociedade, mas sim ao caráter dela. Não é uma questão de circunstância, é uma questão de virtude. E a questão diz aqui respeito a um homem que é única, exclusiva e totalmente dedicado à mulher que é a sua própria esposa.
É uma questão do caráter dele. É um homem de uma mulher só. Qualquer coisa menos que isso o desqualifica. Nós estamos tratando aqui do caráter dessa pessoa. As implicações disso, do caráter, são muito mais determinantes do que qualquer outra coisa. Pois sem o caráter, da forma que Deus espera, todas as circunstâncias, todas as ações dessa pessoa, vai levar essa pessoa na contramão da vida cristã. Então nós não estamos analisando aqui a circunstância em que ela está, mas sim o caráter dela. Nós estamos tratando de algo que vai além disso, algo muito mais profundo. Eis a razão, então, de Paulo começar com uma qualificação que trata do núcleo mais importante, que é a família. Paulo, então, ele dá o resumo de tudo, que é ser irrepreensível. E a primeira qualidade que ele dá é o tratado mais importante, o seu núcleo mais próximo, a sua família. Mais uma vez eu cito aqui o pastor Alexander Strauch, que nos lembra que o lar é o primeiro teste decisivo para um estilo de vida irrepreensível. Aqueles que são casados sabem muito bem disso. Eu me lembro de uma pergunta que foi feita, ou um adjetivo que foi dado ao pastor Nicodemos, há um tempo atrás, e que a pessoa falava que ele era maravilhoso, que ele era assim, uma pessoa maravilhosa, né? E aí ele falou assim, é que você não convive comigo, pergunta para minha esposa. Aí você vai ter uma ideia de quem eu realmente sou. Em ambas as listas que Paulo escreve, essas qualidades, ele insere o esposo de uma só mulher imediatamente após ser irrepreensível. Há uma conexão aí. É na família que nós descobrimos se a pessoa vive de fato de uma maneira que agrada a Deus ou que deveria agradar a Deus. E como um modelo a todo o rebanho, o pastor ele deve ter a sua família de uma forma ordenada, de forma que o seu relacionamento com a sua esposa seja um reflexo ou uma imagem, um espelho do relacionamento de Cristo com a sua igreja. O relacionamento do presbítero com a sua esposa deve ser um espelho do relacionamento de Cristo com a sua igreja. Isso é o mesmo para todos aqueles que são casados. Não há diferença entre aquele que é apenas um cristão e aqueles que estão em uma posição de liderança na igreja de Deus. A igreja, ou o seu viver, deve ser um viver que influencia espiritualmente, de forma positiva, os seus filhos também. Lá em 1 Timóteo capítulo 3, no versículo 5, ao falar aí sobre esse mesmo assunto, Paulo ele usa uma argumentação bem simples. Ele usa uma lógica simples. Ele diz assim, lá em 1 Timóteo 3, 5, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Ou seja, o seu relacionamento dentro da sua casa diz muito sobre quem é você ou sobre o seu caráter. Então no versículo 7, Paulo ele continua a sua lista citando novamente a necessidade que aquele que aspira o episcopado, ou que tem um chamado pastoral, deve ser irrepreensível. E mais uma vez eu te lembro que esse é um teste, ou são qualidades dadas a todos os cristãos. Ele diz assim no versículo 7, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como despenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância. Paulo ele divide as próximas qualificações que ele dá aqui em dois grupos. O primeiro das qualificações negativas, que nós vamos encontrar nesse versículo 7, e que nós devemos abandonar, e nos próximos dois versículos, no versículo 8 e no versículo 9, ele nos dá aqui os versículos que tratam de qualificações positivas, aquelas que nós devemos praticar. Note que ele chama o presbítero de despenseiro de Deus. Isso também é importante nós citarmos. Uma outra maneira de nós traduzirmos esse termo, dispenseiro, é a palavra que nós usamos comumente hoje em dia como mordomo. Nós devemos ser os mordomos de Deus. Em termos mais atuais ainda, nós poderemos usar esse mesmo termo mordomo, ou traduzi-lo aqui na palavra de Deus, como um administrador.
Ou seja, é alguém que é responsável pelas coisas que pertencem ao seu Senhor. Que é alguém que vai prestar conta das coisas sobre as quais o seu Senhor o atribuiu como o administrador. Aquele que cuida dos bens do seu Senhor. Então Paulo ele usa essa palavra para falar dos presbíteros. É importante aqui nós nos lembrarmos também, mais uma vez, que aquilo que é exigido do presbítero é exigido de todo cristão. E, portanto, a relação que nós devemos ter para com Deus é a mesma relação que um servo deve ter para com seu senhor. Que um administrador deve ter para com seu chefe, se nós pudéssemos usar essa comparação. Não se esqueça que você, como um cristão, é alguém que vai prestar contas ao seu Senhor. Você prestará contas ao seu Senhor. Ou seja, você também é um mordomo daquilo que Deus lhe encarrega, daquilo que Deus lhe dá. Logo, o presbítero e todos nós cristãos, nós devemos abandonar algumas coisas e praticar outras. Ele diz então no versículo 7 que nós devemos abandonar a atitude arrogante. Seja por nós acharmos que nós somos melhores que os outros, ou por nós acharmos que nós fomos escolhidos, ou porque nós achamos que nós conhecemos a doutrina verdadeira e por isso então nós somos melhores. Então vem aquele sentimento de arrogância. E Paulo diz que nós devemos abandonar isso. Lembre-se que nós só somos especiais, se nós assim podemos dizer, porque somos achados em Cristo. E isso não é mérito nosso. A salvação, como diz lá em Jonas, pertence ao Senhor. Nós pertencemos ao Senhor. É Ele que nos concedeu isso. Logo, nós devemos abandonar também a ira, que muitas vezes se manifesta apenas com aqueles que são as pessoas mais próximas de nós, não é verdade? Nós nos iramos constantemente, mas apenas com os mais íntimos. Porque eu sei muito bem como que eu devo lidar diante do meu chefe. Quando o meu chefe grita comigo, me ameaça, me fala que vai me demitir, que vai fazer isso ou aquilo, ou pede muito mais do que aquilo que eu consigo entregar, ele quer que eu trabalhe horas e horas sem me pagar hora extra e coisas assim, eu sei controlar a minha ira. Mas com o meu próximo mais próximo, com o meu cônjuge, com o meu marido, com a minha esposa, com os meus filhos, as coisas não são assim. E aí eu me iro, eu explodo, e ninguém me segura. Isso é uma realidade de todos nós. Mas Paulo diz que nós devemos abandonar. Logo, nós não devemos ser controlados também pelo vinho ou por qualquer outra bebida ou qualquer outra substância que nos mantém refém dessa substância. Mas como nós vemos lá em Efésios, nós devemos ser controlados única e exclusivamente pelo Espírito Santo de Deus. Nós vemos também que nós não devemos responder às dificuldades e aos problemas e às ameaças de uma forma violenta, mas de uma forma mansa, digna de alguém que é controlado pelo Espírito de Deus. Logo, nós não devemos ser cobiçosos de torpe ganância, ou como a NVI coloca, ávidos por lucro desonesto. O que Paulo está dizendo aqui é algo que todos nós, como brasileiros, conhecemos muito bem. Talvez o termo que se encaixe aqui para nós é abandonarmos o jeitinho brasileiro, de tomar proveito em tudo, de querer sair ganhando em absolutamente tudo. E nós sabemos muito bem, porque nós praticamos isso no nosso dia a dia. E nós devemos abandonar essas qualidades. Note que cada uma dessas qualidades seriam qualidades que dariam aqui, de fato, uma mensagem ou até mais do que isso. Mas o nosso objetivo aqui é entender esse texto e esse livro como um todo e aplicar essas coisas de uma maneira prática na nossa vida. No versículo seguinte, versículo 8, Paulo ele toma uma outra postura. Ao invés de citar, então, qualidades negativas, ou seja, aquilo que nós devemos abandonar, Paulo começa, então, a citar as qualidades positivas, coisas que nós devemos praticar, colocar em prática no nosso dia a dia. E ele diz assim, no versículo 8, antes, hospitaleiro,
amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si. Eu trago aqui também a NVI, que coloca os termos de uma outra maneira, que diz assim: ao contrário, é preciso que ele seja hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, consagrado, tenha domínio próprio. O que Paulo está dizendo aqui é que um hábito que nós devemos formar é justamente a busca pela santidade. Nós devemos formar esse hábito na nossa vida. Todo cristão deve ter esse hábito no seu dia a dia. A busca pela santidade. Um outro termo para isso que nós usamos dentro das igrejas é a santificação. Ou seja, é isso que nós precisamos ansiar, é buscar sermos santos, buscarmos a semelhança de Cristo em todos os lugares. Eu lhe pergunto, esse é o hábito que você tem formado, que você tem ansiado? Esse é um hábito que nós devemos buscar com todas as nossas forças, todos os dias da nossa vida. Buscarmos ser irrepreensíveis. E ser irrepreensíveis como hospitaleiros, ou sendo hospitaleiros, sendo amigo do bem, sendo sóbrios, sendo justos, sendo piedosos, tendo domínio sobre si. É isso, a isso que nós fomos chamados. E quais dessas atitudes você tem praticado no seu dia a dia? Quais dessas atitudes as pessoas que vivem e convivem com você poderiam dizer que você de fato as pratica? E as do versículo 7, sendo arrogante, irascível, dado ao vinho, violento, cobiçoso, de torpe ganância, são essas as qualidades que as pessoas te conhecem? Você é conhecido por essas qualidades? Ou você é uma pessoa conhecida como alguém que age da maneira digna do Senhor? Alguém que é hospitaleiro, alguém que é amigo do bem, alguém que é sensato, alguém que é justo? Pergunte aos seus amigos do trabalho, pergunte para o seu chefe, pergunte para os seus familiares, pergunte para os seus filhos. Será que os seus filhos, os seus pais, as pessoas que convivem com você, talvez te reconheceriam como alguém que de fato cumpre essas qualidades do versículo 8? Como eu disse no início dessa mensagem, eu não acredito que essa lista era usada por Paulo fosse apenas uma lista de qualidades comuns que os filósofos pegavam e usavam quando eles queriam tratar de algumas qualidades. Por que eu acredito nisso? Porque essas qualidades que nós vemos aqui são qualidades presentes no exemplo do próprio Cristo. Cristo exemplificou cada uma dessas qualidades. Cristo amou a sua igreja de modo singular ao ponto de se entregar por ela e santificá-la. Assim como o marido deve fazer a sua única esposa. Assim como o seu marido deve amar a sua esposa, como Cristo amou a sua igreja. Cristo também não era alguém arrogante. Nós vemos lá em Filipenses capítulo 2, nos versículos de 6 a 8. Pois ele, olha só, o próprio Deus, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Eu não consigo enxergar um servo arrogante. Alguém que sendo o próprio Deus, assume uma forma de servo, tornando-se semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Cristo, como uma ovelha mansa, foi levado ao matador e cumpriu o seu dever. Mateus diz que: eis o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Jesus Cristo. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios. Não contenderá, nem gritará, nem alguém ouvirá nas praças a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, até que faça vencedor o juízo, e no seu nome esperarão os gentios. Cristo é o Cordeiro manso que morreu no nosso lugar. E nós, muitas vezes, agimos em ira, deixando o exemplo de Cristo e seguindo os nossos próprios instintos.
Jesus, ele também não se entregava ao vinho, mas ele era controlado em absolutamente em tudo. Ele cumpria aquilo que era a vontade do Pai, assim como o Pai o desejava. Lucas 22, 42 diz: Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo não faça a minha vontade, e sim a tua. Ele não se excedia, mas era em tudo controlado. Cristo não era violento, o que nos remete ao episódio horas antes da sua crucificação. Se você se recorda, naquele episódio, Pedro pega a sua espada ou a sua faca e corta a orelha de um daqueles soldados que veio prender a Jesus. Imediatamente Jesus cura aquele soldado. Ele diz o seguinte, no versículo 52 de Mateus 26. Então Jesus lhe disse: embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Ele não precisa disso. Ele é o próprio Deus. Mas não é porque ele é o próprio Deus que nós não devemos seguir esse exemplo. Ele estava agindo aqui em forma de homem, semelhante a nós, passando pelas mesmas tentações. O Senhor não era cobiçoso de torpe ganância, pelo contrário. Em Mateus 8:20 diz: as raposas têm os seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A preocupação dele não era simplesmente dinheiro, não tinha absolutamente nada a ver com isso, e que muitas vezes aí está o nosso coração. Antes, Jesus Cristo era hospitaleiro. Em Lucas 15 nós aprendemos que Jesus dizia assim, Lucas diz, aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo, olha a reclamação deles, este recebe pecadores e come com eles. Que nós sejamos como Cristo, hospitaleiros ao ponto de receber os pecadores, de comer com os pecadores, de apresentar esse Cristo aos pecadores, de orar pelos pecadores, de ser exemplo aos pecadores. Porque assim como os pecadores, nós também éramos quando fomos resgatados por Cristo. Cristo era de fato amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tinha domínio de si. Ou seja, o nosso Senhor exemplificou todas as qualidades que representam o sacrifício que Ele realizou por nós. Por isso, nós devemos clamar, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andar em amor como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Ele nos deu o exemplo que nós devemos seguir. O exemplo está estabelecido. Nós podemos aprender desse exemplo na palavra de Deus. Como filhos de Deus, o seu papel como cristão deve ser que você aplique essas qualidades de modo digno do Senhor, de uma forma irrepreensível. E Paulo, por fim, nos dá mais uma qualidade, a qual serve a todos nós, e principalmente aqueles que cuidarão do rebanho de Deus. O presbítero deve ser, ele diz no versículo 9, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. É importante lembrarmos aqui que o papel da liderança em uma igreja local é um papel muito importante. Não estou falando isso porque eu estou aqui numa posição de liderança numa igreja local, mas eu sei muito bem o que isso significa. Antes de fazer parte de uma liderança de uma igreja, eu fiz parte do corpo por muitos e muitos anos. Mas eu não estou falando isso meramente por experiência própria. Eu estou falando isso porque a palavra de Deus nos diz isso. Eu falo isso por estar aqui ciente do que a palavra de Deus nos diz. Como igreja, nós devemos nos lembrar que nós nunca devemos colocar em posição de liderança qualquer pessoa ou qualquer um. Esse é um erro que todos nós, como igreja, como liderança, como ovelhas, devemos evitar na igreja de Deus. Nós somente devemos colocar pessoas qualificadas debaixo dos requisitos do próprio Deus.
Nós não devemos ser levados por afinidade, ou por amizade, ou por conhecer uma pessoa há tanto tempo e seguir esse parâmetro para então fazer com que essa pessoa se torne uma pessoa de liderança na igreja de Deus. Não é isso que nós devemos buscar. Por isso, Paulo nos alerta que os presbíteros devem ser pessoas apegadas à palavra fiel, bem como foi ensinado, a fim de que ele seja capaz de encorajar aquelas pessoas com quem ele vai lidar na sã doutrina e também de refutar aqueles que não estão pregando a sã doutrina. Os princípios aos presbíteros são os mesmos dados a todos os cristãos. E as responsabilidades são que se diferem. A mim e ao Guilherme recaem responsabilidades diferentes que recaem sobre os membros da igreja local. Mas as qualidades são iguais a todos nós. As preocupações devem ser as mesmas a todos nós. Nós devemos estar cientes em que nós estamos lidando com o corpo de Cristo e não com uma empresa. E não simplesmente lidando com amigos e deixando que os amigos façam aquilo que eles querem por causa da nossa amizade. Nós vamos sempre voltar às Escrituras, e é lá que nós devemos voltar e pregar o Evangelho, anunciando a Cristo, apontando os erros, admoestando, trazendo pessoas ao reconhecimento de pecados, ao arrependimento. É para isso que nós fomos chamados. Esse é um papel que eu e o Guilherme temos que assumir, responsabilidades que nós temos que assumir, mas igualmente aos irmãos, todas essas qualidades recaem também sobre nós. Eu te pergunto, diante de todas essas qualidades, qual que é a sua situação hoje? Qual que é a sua posição hoje? O pastor Tim Charles pergunta, há pecados secretos em sua vida que trariam vergonha a você? Falar a mim, traz vergonha, mas eu consigo lidar com eles. Então deixa eu fazer essa pergunta de uma outra forma. Há pecados secretos que trazem vergonha se a sua família conhecesse a sua família, a igreja local? Se nós descobríssemos esses pecados, será que esses pecados lhe trariam vergonha? Ou trariam vergonha àquela comunidade que está próxima de você? Existem partes da sua vida que você tem escondido propositalmente. Existem coisas que você não quer de maneira alguma que alguém descubra que eu estou fazendo. Existem coisas que vão diretamente contra essas qualidades que nós vimos. Imagine o seguinte, imagine que seus amigos mais íntimos, seja ele aqui da igreja ou de qualquer outro lugar, aquela pessoa que você realmente confia, pessoas que convivem com você por muitos e muitos anos, aquela amizade que é, assim, muito próxima mesmo. Agora imagine que essa pessoa houve uma acusação sobre você. Qual que seria a reação dessa pessoa? Será que essa pessoa diria assim, não, isso não é possível, de jeito nenhum, isso é mentira? Ou essa pessoa falaria de você, eu sabia, por tantos e tantos anos, eu sabia que tinha alguma coisa errada. Qual que é a sua posição hoje? Se você se encaixa nessa pessoa em que o seu amigo diria, eu sabia, é hora de confessar os seus pecados a Deus, é hora de clamar por misericórdia, é hora de pedir perdão pelos seus pecados. Se você não sabe o que fazer, eu te digo, nos procure. Procure a liderança da igreja, procure os irmãos, nós podemos te ajudar. Se você tiver vergonha, mande um WhatsApp da igreja, mande uma mensagem, e nós podemos te ajudar, te apresentando o Evangelho de Deus, te levando ao arrependimento através da palavra de Deus, orando com você, conversando, admoestando. O nosso papel é tentar reaproximá-lo ao próprio Deus, através do auxílio do Espírito Santo de Deus. Por isso, ore a Deus clamando ao seu Santo Espírito, que o ajude a identificar onde você tem pecado.
E que através dessa ajuda do Espírito Santo, você possa mortificar os seus pecados. Ore a Deus pedindo que você venha buscar santidade no seu dia a dia. E que essa santidade e essa busca esteja enraizada no Evangelho de Deus. E não em qualquer outra coisa. Não no meu orgulho ou na minha aparência, mas sim no Evangelho de Deus. Ore a Deus pedindo ajuda para que você possa se apresentar a Ele irrepreensível aos olhos do Senhor. Vamos orar? Senhor nosso Deus, clamamos a Ti, ó Pai, porque sabemos que temos falhados, ó Deus, falhados em várias qualificações, em vários pontos, ó Deus, que nós ouvimos nessa manhã. Então clamamos a Ti que o Senhor venha nos ajudar a reavaliar a nossa vida, ver onde estamos pecando e que através do auxílio do Seu Santo Espírito possamos, ó Deus, nos arrepender dos nossos pecados e viver, ó Deus, de uma forma digna do Senhor. Que possamos, ó Deus, buscar a santificação, a semelhança a Cristo em todos os momentos do nosso dia a dia, em todas as circunstâncias. Que esse seja o ponto mais importante da nossa vida. Não simplesmente desenvolver uma carreira, adquirir bens, nos casar ou qualquer outra coisa, mas sim, ó Deus, que nós sejamos mais parecidos com Teu Filho dia a dia. Em nome de Cristo que nós oramos. Amém.